Só que ele vai perder todas. Já perdeu. Precisamos compreender como ocorre a renovação da mente pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não é o que o pastor pensa, não é o que você pensa, acha, não é o que você está vendo, sentindo, cheirando. A verdade é o que está escrito. Não vale o que o pastor acha. Outro dia meu irmão falou assim: pastor, eu estou desesperada porque eu descobri que não tenho fé. Eu disse: irmã, aonde você constatou isso? Como você chegou a essa conclusão? Eu disse: em Romanos 12, versículo 3, diz que a todos foi dado uma medida de fé. Então, entre o que você está sentindo, achando, pensando e o que está escrito, fica com o que está escrito. Quando tiver um conflito entre o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o meu corpo dizendo que eu estou doente, mas a Bíblia diz que eu estou curado. A minha conta bancária diz que eu estou endividado, mas Filipenses 4,19 diz que Deus vai pagar as minhas contas. A meu olhar diz que minha família não quer Deus. Atos 16:31 diz que todos eles vão ser salvos. Eu fico com a palavra, eu me agarro com a palavra, eu confesso a palavra, eu como a palavra, eu durmo a palavra, eu abraço a palavra, eu canto a palavra, e eu amo a palavra. E a Bíblia diz: abraça a palavra e ela te honrará. Pare de ficar olhando o que não é e comece a observar o que é. Jesus reina. A Bíblia mostra Apocalipse. Muitas pessoas, se não lê Apocalipse, fica doido. Sabe por que o diabo tem tanto medo do Apocalipse? Porque no Apocalipse mostra que ele vai para o lado do fogo do enxofre, e que nós vamos morar no céu, e que Jesus está sentado no trono de glória, rodeado por anjos. Então o diabo não quer que você saiba que quem manda nessa terra não é o diabo, é Jesus Cristo. O diabo tem medo que você saiba que Jesus é maior que os seus problemas, que Jesus é maior que essa infecção, que Jesus é maior que esse pecado. Doente e confessando: pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Endividado e confessando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Escravo do vício, confessando: eu sou justiça de Deus, o pecado não terá domínio sobre mim. Confessando a palavra. Você vai confessando a palavra, não as tuas fraquezas. Se você ficar com a tua fraqueza, você fica cada vez mais fraco. Quanto mais você olha para a tua fraqueza, quanto mais você pensa na tua fraqueza, quanto mais você fala da tua fraqueza, mais a tua fraqueza fica forte. Essa dor, a minha dor, já pega de estimação, né? A minha dor já é tua agora. Meu bico de papagaio já é de estimação. Não é teu bico de papagaio. O teu bico de papagaio Jesus levou na cruz. Não existe teu bico, mas o bico de papagaio já. Tua coluna é boa, é santa e é sarada, porque o tempo do Espírito Santo. Vai chamar de teu o que não é teu. O que é teu é a unção de Deus para vencer o pecado, a doença, a miséria, para vencer o mau humor, o poder de Deus para viver em santidade. Amém? Não tome como teu aquilo que não vem de Jesus, porque Ele é a única fonte. Salmo 67:7 diz que Jesus é a fonte de todas as áreas da nossa vida, como você me falou. Precisamos da renovação da mente urgente. Nós vemos em Apocalipse que assim que a mulher deu à luz a um bebê, havia um dragão esperando o bebê sair da mulher para ele comer a mulher e devorar a criança. Isso significa que a mulher é a igreja e a criança que está nascendo é o visitante, o novo convertido. Se ele não receber o ensino correto, ele vira religioso e ele morre dentro da igreja, ele nunca vai ser salvo, nunca vai ser santificado, porque ele vem na igreja só para buscar bênçãos, para buscar cargo, para ver pessoas, e ele não se santifica. Se ele não entender o que Deus quer fazer através do culto, e se ele não cooperar com aquilo que Deus quer fazer através do culto, ele fica 200 anos na igreja e vai cada vez pior. Porque se eu for para o estacionamento, eu não viro automóvel. Se eu for para o McDonald's, eu não viro um McFish. E se eu vim para a igreja, eu não viro um cristão. Isso é um processo do trabalhar e culto racional. É Deus mudando a minha mente. Eu preciso compreender o que Deus quer fazer. E eu preciso entender. E eu preciso responder. E eu preciso continuar. Porque se eu der o meu tempo e a minha atenção, Deus vai mudando aos poucos. E quando você sai de hoje, você sai um pouquinho diferente. Dorme um pouco melhor. Teu sangue começa a ficar um pouco mais forte, as infecções começam a perder terreno, você começa a ter mais sabedoria para os negócios, mais paz, começa a conseguir conversar melhor com as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela encontra um coração gemendo, ela muda essa pessoa. Se uma pessoa não muda, ou ela não está entendendo a palavra, não está prestando atenção na palavra,
ou porque ela não quer Deus, ela quer o pecado. Mas eu creio que não tem ninguém aqui que quer o pecado. Se tem bom gosto, você quer Deus. Uhul! Quem é doido para querer o pecado? Se você amava o pecado, Deus tira o amor do pecado. Isso é um poder do Evangelho. Mas eu não consigo largar isso. Deus não mandou você largar isso. Ele falou, fale comigo e eu tiro de você isso e coloco nojo no teu coração por esse pecado. Quem pode fazer o homem pensar diferente? Deus. Mas quem é que tem que pedir todos os dias para Deus mudar a nossa maneira de pensar? Quem? Nós. Em Tiago 4,2 diz assim, vocês não têm porque não? Só que o problema é aí que entra o problema. Só que é aí que entra a solução. Amém? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre problema e solução? Que é o problema? A maneira errada de compreender a palavra. Quando eu compreendo a palavra de maneira errada, ela não dá resultado. Porque existem demônios chamados demônios deturpadores, que fazem com que as pessoas entendam a palavra o contrário do que o pregador está falando. O pregador está falando de graça, mas a pessoa tem uma fortaleza de legalismo. Os piores demônios, irmãos, não são os demônios que agem no mundanismo, são os demônios que agem na religião. Porque a religião faz as pessoas pensarem que Deus está cobrando o comportamento. Vamos ver Romanos 5,19? Tudo que eu falar, amados, veja se está na Bíblia. Seja como crente de Bereia. Pastor, ele está falando onde é que está na Bíblia. Eu não vou aceitar nada que você disser, pastor. Eu não quero ir aqui para ouvir tua opinião. Não estou aqui para ver o que você acha. Eu não quero. A opinião de pastor não liberta ninguém. Pastor erra, padre erra, mas Jesus não erra. E nós estamos aqui porque Jesus Cristo é o Senhor e o único Senhor. Então, tudo que eu falar, eu digo, pastor, aquilo que você falou ali, mostra para mim um versículo, porque eu quero saber o que está na Bíblia, não o que você está falando. Portanto, tudo que eu falo, eu mostro na Bíblia para você ver que não é coisa da minha cabeça, não é o que eu acho, é o que Jesus está falando conosco. Olha aqui. Romanos 5,19. Eu vou ler Romanos 5, do 17 ao 19, tá bom? Romanos 5, 17 ao 19. Porque se pela ofensa de um só, quem que é um só? Aqui, Adão. Pelo pecado de Adão teve uma consequência. Deus não criou o homem para morrer. Sabia que Deus não criou o homem para envelhecer? Não era para você ter nenhuma ruga, nem um cabelo branco. Deus criou o homem para ser jovem para sempre. Deus criou o homem para a abundância, tanto que ele criou o homem por último. Quando o Adão abriu os olhos, havia prosperidade para todo lado. Tinha saúde, comunhão com Deus. Deus não criou o homem para o homem ficar doente, envelhecer. Ele não criou o homem para o homem ficar endividado, ter pesadelo. Tudo isso aconteceu pelo pecado de Adão. Foi uma consequência do pecado e da queda. Você entende? Você veja que a bênção dos cabelos de Deus, ela renova como a águia, né? A Sara tinha 90 anos e ela foi cobiçada por um rei lá, que achou ela muito linda e deu uma multidão de dinheiro e não sabia que ela era casada, depois aí teve devolução. Mas se ela com 90 anos era tão atraente, é porque essa unção não é espiritual, ela é física, porque era o corpo. Sara, ela tinha 90 e ela era lindona. Então essa unção, é você, mulher. Você tem a unção de nunca ficar velha, coroca feia, mas sempre jovem, bonita. Aleluia! Essa unção te pertence, e compreender que isso faz parte. Porque Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus morreu para que a bênção de Abraão viesse até nós gratuitamente. Gálatas 3, 13 e 14. E também está escrito lá em 1 Coríntios 2,12. Esta é uma unção. Quando diz que Abraão, ele prosperou em tudo, não vamos espiritualizar, então, não, Abraão prosperou. Não, era camelo, ouro e prata.